Queridos, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Aqui se encontra a Bíblia aberta. Gostaria de compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com vocês, amém? Se encontra no segundo livro de Samuel, seu capítulo é o 5. O verso é o número 17, diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar Moás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus das tuas mãos. Então veio Davi a Baal-perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-perazim, e deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, que se encontra a tua palavra aberta, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, estamos aqui, diante dessa narrativa que Samuel fala, no capítulo de número 5. Aqui é o momento que o rei Davi, vai ter a oportunidade de ser coroado. Mas Davi não já foi rei, irmão? Sim, Davi foi ungido rei lá atrás, mas por conta que Saul ainda estava vivo, Davi não poderia se assentar no trono, não poderia receber, por conta que Saul ainda estava vivo. Apesar deste longo tempo que Davi vinha ali pelejando, que Davi ali vinha buscando, que Davi ali vinha na sua caminhada fugindo de Saul. Quando Davi foi ungido rei lá atrás, seus 17 anos, Davi passou 13 anos fugindo da presença de Saul, porque Saul queria o matar. E para que Davi não fizesse nada com o rei, preferiu fugir esse tempo todo. Observe uma coisa interessante, que Davi ele foge durante 13 anos. 13 anos fugindo do rei Saul, se escondendo. Mas Davi nunca quis passar a fazer alguma coisa com o rei. Davi sabia que Saul ali tinha sido ungido rei. Vou simplificar, não vou entrar aqui por menores, mas eu quero aqui ser bem objetivo em nome de Jesus. E Davi respeitou esta unção que o rei Saul tinha diante da parte do Senhor. Então Davi preferiu não fazer nada, preferiu correr, fugir, se esconder, mas Davi esperou o seu momento. E 13 anos se passaram, e Davi agora aqui tem a oportunidade de receber coroamento neste capítulo 5. E
Quando a gente pensa, né, que agora vai ser tranquilidade, que agora vai ser paz, porque passamos por muitas dificuldades, os filisteus souberam, os filisteus souberam que Davi estava sendo ali consagrado, ia receber ali, estava tendo festa, e se levantaram e foram em busca do rei Davi, porque eles conheciam lá atrás. Você lembra que Davi derrubou o gigante Golias? E os filisteus ali, eles imaginavam que Davi poderia ser uma potência, uma grande barreira, né? Se Davi se levantasse e fossem com os seus exércitos, ia se tornar mais forte. Então, para evitar, os filisteus ali se reuniram e foram ter com Davi. E Davi também soube que os filisteus estavam vindo aí. E Davi agora, ele vai ter que tomar uma atitude, uma posição diferente. Meu Deus, é forte. E agora o rei Davi, ele vai tomar uma atitude diferente, não diferente, né? Que sempre que Davi ia fazer alguma coisa, ele tinha que consultar o Senhor. E aqui não vai ser diferente. Dessa vez, Davi, ele soube que os filisteus aí estão vindo. Os filisteus estão vindo à sua procura para o matar. E Davi, você observa que Davi, ele consulta o Senhor. Davi, ele consulta o Senhor e pede direção a Deus, o que vai fazer. Mas Davi, ele não era guerreiro, Davi não era homem de guerra, Davi não sabia assim. Não é porque eu sei, não é porque eu posso, que eu tenho que fazer do meu jeito, não. Porque Davi, ele confiava no Todo-Poderoso, aleluia. Davi, ele consulta Deus. Você observe que tem muitas pessoas, louvado seja Deus, que estão perdendo guerras, estão perdendo batalhas por achar que sabe, por achar que sabe fazer, e achando com suas forças, com suas habilidades, acha que vai vencer, e não é bem assim. Vemos muitas pessoas aí fracassando, perdendo, desanimando, porque acha que a batalha ali, ele sabe como dar com a batalha e termina não sendo da forma que ele imaginava e termina perdendo. Mas Davi, ele era guerreiro, Davi era rei, Davi, ele sabia, mas ele preferiu consultar a Deus, porque Deus, ele conhece, ele sabe. Não é porque eu estou vendo aqui algo que vai acontecer do jeito que eu penso, não, é diferente. Deus, ele já veio além. Deus, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então Davi, ele consulta o Senhor e recebe. Observe que quando Davi, ele ora a Deus, ele tem que esperar. Deixa eu te falar algo aqui para a tua vida. Antes de você querer fazer alguma coisa, consulte Deus. Não vá de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito. Consulte o Senhor. Peça direção a Ele, que Ele vai lhe mostrar. Louvado seja Deus. Que Ele vai lhe guiar. Ele vai falar como você deve fazer. E Davi, ele ora a Deus e espera. Tem gente que pode até estar orando, mas não espera o que Deus vai falar. Não espere os sinais que Deus vai mostrar. Não espere como Ele vai fazer. Já vai querer tomar a frente e faz tudo errado. Começa a fazer tudo atrapalhado e termina perdendo. Não vamos fazer assim, irmão. A gente tem que tomar de exemplo o que Davi fazia. Olha o que Davi fez. Ele orava e esperava no Senhor. Ele esperava uma resposta. E toda oração que a gente faz,
toda pergunta que a gente faz, a gente tem que esperar a resposta. E Davi esperou a resposta. E a resposta veio e disse: vai, Davi, vai. E Davi ouviu a voz do Senhor e foi. Eita glória! E ali, Davi, ele desce e fere os filisteus. E a vitória foi certa. Davi, ele obedece, Davi, ele ora, Davi faz conforme o Senhor ordena. É uma coisa que a gente tem que fazer, é isso, obedecer. E lá na frente, a gente pensa que vai estar tudo ali, acabou, já acabou a guerra, já acabou a batalha, agora vai ser paz. Não, irmão. Os filisteus, a Bíblia diz que os filisteus retornaram, voltaram de novo. Meu Deus. O inimigo ele não vai parar, o inimigo ele não vai cansar, irmão. Enquanto estivermos aqui, vai ser peleja, vai ser guerra. E os filisteus tornam. E Davi, mais uma vez, Davi ele não lhe falou assim: não, vai vir de novo, já sei como é que é agora. Não, Davi de novo, mais uma vez ele consulta. Mais uma vez, Davi, ele consulta o Senhor. E é forte, porque dessa vez vai ser diferente. A primeira vez o Senhor fala: vai, Davi, vai porque eu estou contigo. Agora dessa vez vai ser diferente. Davi ele ora e espera a resposta de Deus, e a resposta é: não, dessa vez tu não irás. Olha que forte isso. Agora, como é que eu vou me manter calmo? Como é que eu vou me manter se os inimigos estão vindo aí? O que eu vou fazer? Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. E se Deus falou para Davi não, ele se responsabiliza. O Senhor se responsabiliza por tudo. Não se preocupe. Por mais que a gente ache que não vai, não. Se Deus falou, não, fique. Espere, estacione dessa vez. Não vai, espere agora o sinal, Davi. Agora vai haver sinal. Agora fique atento, Davi, por este sinal que eu vou lhe mostrar. Fique atento por esse sinal que agora eu vou lhe mostrar um sinal. É necessário que a gente tem que ficar atento. É necessário que a gente tem que ouvir a voz do Senhor. E tem muita gente que acha que está na batalha, na peleja, que o inimigo está se levantando, e acha que é a mesma coisa, como é do passado. Não, o mundo espiritual não é do mesmo jeito, irmão. Ele muda, ele vai mudando. Não é da mesma forma. As coisas vão sendo mudadas. Então é necessário que a gente ouve a voz de Deus, que Ele nos mostre o que a gente tem que fazer. E dessa vez Davi esperou, aguardou ali um momento. Louvado seja Deus. Mas Davi ele ficou no aguardo de qualquer momento o sinal ali poderia chegar. Tem coisas que o Senhor fala para você se acalmar, para você ficar calmo. Espere o sinal. O Senhor já tem mostrado o sinal para você e você ainda fica parado. Porque Davi, quando ouviu o sinal, Davi se levantou. A palavra foi essa: aguarde, Davi. Quando você ouvir o sinal, você vai. Deus já tem mostrado o sinal, Deus já tem mostrado como deve fazer, e você ainda está parado. Você ainda está estacionado. Se levante, avante, vai para frente, vai para cima no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que tomar de exemplo? É quando o inimigo se levantar, a gente tem que consultar a Deus. Quando algo se levantar, não estou falando só de... Eu tenho outras coisas também, que às vezes pode estar dando... tá fracassando em alguma coisa. Ore o Senhor, que Ele vai falar com você.
Assim como ele falou com Davi, também ele vai falar conosco, irmãos. Não é diferente, não é nada diferente. É porque às vezes a gente aprexa, às vezes a gente quer fazer logo as coisas. Não é assim. As coisas do Senhor é diferente da nossa. E a gente tem que saber aguardar o tempo de Deus. A gente tem que saber. A gente tem que ver os sinais que Deus está nos mostrando. Que esta palavra venha ficar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Deus, obrigado por este momento, obrigado por esta palavra, Senhor. Quero agradecer por tudo. Senhor, quando houver batalha, a gente vem ali consultar, a gente venha falar com o Senhor, Pai. E que a gente venha ouvir a Tua voz, que a gente venha ouvir o Teu sinal, Senhor. Que a gente venha estar atento. Em nome de Jesus. Amém. Meu obrigado. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.